entrevista de hoje é com o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PDT. Nós vamos falar com ele. Marcelo Cândido tem 48 anos, é natural de Marília, em São Paulo, geógrafo de formação, foi prefeito de Suzano por 2 mandatos e deputado estadual em São Paulo. Candidato ao governo de São Paulo pela primeira vez. Tem hoje 1% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha. Muito boa noite, candidato. Um prazer recebê-lo aqui no Diário de Notícias, na Rede Gospel de Televisão. Boa noite, prazer é todo meu. A gente começa, é claro, perguntando como que é concorrer ao cargo de governador do maior estado brasileiro pela primeira vez? É um desafio muito grande, mas de outro modo também é um grande desafio do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer. São Paulo é um estado instigante, é um estado que gera grandes oportunidades para se discutir modelos de gestão e é isso que eu quero fazer. Quero demonstrar para o povo paulista de que é possível mudar o estado de São Paulo, fazendo uma gestão que valorize todo o potencial que o estado tem. O partido do senhor, o PDT, desistiu de apoiar Márcio França, que concorre, inclusive, pelo PSB aqui ao governo do estado de São Paulo. Investiu numa candidatura própria. Por que essa decisão foi tomada, candidato? Na verdade, os partidos se organizam em períodos eleitorais no sentido de construir coligações. No nosso caso, havia interesse da parte da candidatura Ciro Gomes à presidência da República de que houvesse um acordo nacional que o apoiasse, e o PSB fazia parte dessa estratégia. No entanto, não foi possível construir esse apoio ao Ciro nacionalmente, e isso se reflete aqui em São Paulo. Mas a nossa intenção, desde o início, era uma candidatura própria, que o PDT pudesse, depois de tantos anos, lançar um candidato próprio aqui em São Paulo. Segundo a última pesquisa Datafolha de intenções de voto para governador, o percentual de eleitores que responderam branco, nulo ou não sabem em quem vão votar aqui em São Paulo é muito grande, chegou a 37%. Eu queria saber do candidato, como que o senhor faz na sua postura diária agora, porque agora começou mesmo a reta final para as eleições, para conseguir esse eleitorado que não sabe em quem ainda vai votar? Eu acredito que tem um sentimento por parte do eleitor de São Paulo e também no Brasil inteiro de mudança. E esse eleitor que hoje não demonstra interesse em votar, de certa forma está dizendo que os candidatos que são mais conhecidos são aqueles sobre os quais ele tem menos intenção de votar. Então acredito que essa oportunidade de renovação vai nos favorecer. E com o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão, também vai tornar o nosso nome mais conhecido. Mas o que é fundamental é que são as propostas que nós vamos caminhar durante todo esse período de campanha, para que as pessoas conheçam não só o candidato, a pessoa, mas também aquilo que ele defende, quais são as ideias que ele defende. A gente também ficou sabendo essa semana que o senhor teve a candidatura contestada pelo Ministério Público Eleitoral com base na Lei Ficha Limpa. E agora espera o julgamento do Tribunal Eleitoral. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa ação contra o senhor e se ela vai impactar diretamente na sua campanha. Eu acredito que não, porque o momento em que nós vivemos é de muita judicialização do processo político. Isso está hoje em todo o território brasileiro. Eu fui prefeito e como fui prefeito durante 8 anos, é possível que existam processos, porque existem interesses muito diversos que acabam levando a esse tipo de situação. Mas eu não tenho nenhum tipo de improbidade administrativa, nenhuma atitude dolosa que tenha lesado o patrimônio público, não tenho denúncia, não pesa contra mim nenhuma denúncia de corrupção, desvio de dinheiro. São questões meramente abordáveis do ponto de vista eleitoral, dá para explicar, dá para resolver e acredito que não vai ter sucesso essa ação de impugnação, não. Mas essa candidatura contestada pelo Ministério Público, o senhor acredita que isso não possa sujar a sua imagem nessa eleição? Não, porque o objeto utilizado pelo Ministério Público para fazer a contestação não enseja nenhum tipo de irregularidade. O Ministério Público contesta, por exemplo, rejeição de contas pela Câmara Municipal. Hoje, o prefeito que tem a Câmara Municipal, de certa forma, dominada pela oposição, é passível de sofrer uma derrota na Câmara quando os vereadores votam contas do Executivo. Então, esse tipo de debate, sendo colocado de maneira clara e objetiva, não acredito que vai atrapalhar, não. É lógico que isso vai exigir de nós um tempo para explicar essa situação, mas eu acredito que nós estamos prontos para explicar. E agora, candidato, vamos falar de propostas? Pois não. Então vamos lá. Queria que o senhor falasse para a gente as experiências em administração pública que o senhor traz na bagagem, como ex-prefeito de Suzano e também como ex-deputado. Olha, a questão que eu considero muito importante é um certo domínio do território que nós pretendemos governar. Quando eu fui prefeito de Suzano, qual foi a minha principal característica para definir aquilo que era prioridade? Primeiro, conversando com as pessoas.
Acredito que um bom governante é aquele que abre o governo para o diálogo e a população possa participar de forma efetiva. Depois é importante conhecer o local, conhecer o território, saber quais são os grandes problemas e saber como articular esses problemas numa ação conjunta do governo para que possa encontrar soluções. O estado de São Paulo é complexo. As regiões metropolitanas têm características que são distintas, por exemplo, de outras regiões do estado de São Paulo, e são 15 regiões administrativas, mais as bacias hidrográficas, ou seja, ter esse domínio do estado nos ajuda muito a pensar a solução, principalmente quando a gente envolve a população de forma direta e participativa. O senhor se sente preparado para isso? Me sinto preparado. Acho que essa questão central eu coloco porque entendo que a forma de governar o Estado é muito parecida com a forma de governar o município. É evidente que tem escala diferente, são proporções bem diferentes, mas os desafios que estão colocados pelo conjunto de regras que estabelecem como se governa são os mesmos. Ou seja, as mesmas leis que estabelecem critérios para um prefeito são aquelas que estabelecem critérios para o presidente da República e para os governadores também. E a experiência do Legislativo me deu uma condição importante de negociar com esse que é um poder fundamental na hora de definirmos aquilo que é prioritário. Uma das preocupações mais urgentes dos brasileiros é com o desemprego. Não poderia ser diferente aqui no estado de São Paulo, no qual a taxa está em 13,6%, foi calculada no segundo trimestre do ano. Quais medidas imediatas o senhor propõe para melhorar esse cenário efetivamente para as pessoas que estão desempregadas em São Paulo? Olha, São Paulo tem um papel fundamental no combate ao desemprego, porém é necessário que haja uma articulação com medidas que sejam de cunho nacional. O meu candidato à presidência, o Ciro Gomes, ele tem defendido um plano nacional de desenvolvimento, que tem como base buscar a valorização da indústria. São Paulo tem perdido muito emprego, oferta de emprego em função do fechamento da indústria paulista. E isso tem gerado um aumento crescente do desemprego. Então, essa medida nacional ela é importante, mas aqui no Estado podemos fazer uma reforma tributária que possa melhorar o ambiente de negócios para atrair novas oportunidades, para que se gere emprego com isso, diversificar o investimento para alcançar, por exemplo, setores como da agricultura familiar, que hoje é bem subutilizado, e há uma noção de consumo cada vez maior por parte da sociedade de um alimento mais barato, mais saudável, e isso a gente pode incentivar também, além de medidas de formação na área de tecnologia, utilizando para isso toda a nossa estrutura de FATECs, de ETECs e também o nosso próprio parque acadêmico universitário. Tem alguma proposta de governo direcionada aos microempreendedores, aos microempresários, que hoje também são grande maioria aqui no estado de São Paulo? Ela se fundamenta na simplificação tributária. Hoje a carga tributária é muito pesada, quase 40% incide sobre o produto. E hoje muitos não conseguem manter negócios, não conseguem diversificar negócios em função disso. Então a proposta é uma reforma tributária que possa simplificar esse jogo e garantir uma capacidade maior de investimento por parte desses que empreendem. Embora o estado de São Paulo tenha a menor taxa de homicídios na comparação com outros estados aqui dentro do nosso país, a segurança pública e os números da criminalidade aqui em São Paulo também assustam. Qual que é a avaliação do senhor que o senhor faz das polícias hoje em dia, em especial a polícia do estado de São Paulo, e qual que é o plano do senhor para que as pessoas tenham mais segurança aqui em São Paulo? As ações precisam ser combinadas, né? Veja só, a polícia paulista é bem formada, mas, no entanto, falta estrutura de trabalho. Os equipamentos que são disponibilizados, muitas vezes, são demonstrados, mas muito mais como peça de propaganda do que como recurso que chega na mão daquele que atua na área da segurança pública, que são os nossos policiais. É preciso investir muito em inteligência para que haja capacidade de prevenção da criminalidade, não apenas agir depois que o crime acontece. E isso se faz também com ações de adequação de bairros, cidades, parcerias com os municípios, integração com guarda municipal. Então, são uma série de elementos que são necessários. Mas tem um fator que eu considero fundamental. Nos últimos anos, infelizmente, a sensação é de que há um acordo com o crime organizado aqui no estado de São Paulo. Porque não se percebe uma ação concreta. Veja que os grandes criminosos, aqueles que são mais perigosos, estão confinados no mesmo presídio. E esse tipo de ação permite que haja contato, muito embora digam que não exista. A infiltração de celulares dentro dos presídios, a facilitação, muitas vezes, por meio de ações de corrupção entre alguns policiais que, infelizmente, desonram a função, isso tudo tem que ser combatido também para se gerar um ambiente de mais segurança. E como o senhor combateria isso?
investindo duramente em inteligência para desmontar a estrutura do crime organizado, que envolve muita gente, inclusive aparato governamental. Agora a gente vai falar também da questão da mobilidade, do transporte público aqui do estado de São Paulo. Entra candidatura, entra governo, sai governo, e a gente vê que a mobilidade no nosso estado ela ainda é difícil. Qual que é a proposta do senhor? Olha, é preciso diversificar todo o sistema de mobilidade no estado, tanto para passageiros quanto para cargas. E a greve dos caminhoneiros demonstrou que a dependência quase que única sobre a malha viária pode inviabilizar todo um sistema econômico e gerar prejuízo, inclusive, no PIB nacional. Então, o que nós podemos fazer? São Paulo tem uma malha ferroviária de mais ou menos 5 mil quilômetros. Desses 5 mil quilômetros, apenas 2 mil quilômetros são utilizados. É preciso fazer uma avaliação sobre esses outros 3 mil quilômetros para se recuperar essa malha ferroviária e introduzi-la novamente na questão do transporte de cargas e também no transporte de passageiros. No caso das regiões metropolitanas, investir em BRT, VLT, metrô de superfície, São Paulo, região metropolitana, acelerar as obras do metrô, porque é uma coisa que caminha a passos tão lentos quando deveria ser a obra que mais velocidade deveria imprimir para o transporte de passageiros. Então, ações que vão diversificar. E, por fim, acho que tem um dado importante, que é o hidroanel metropolitano, que é um projeto que já foi contratado pelo governo do estado, vem sendo desenvolvido pela Universidade de São Paulo por meio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É uma solução importante de tráfego de mercadorias, containers que podem utilizar toda a nossa malha hidroviária sendo constituída a partir desse projeto. Isso barateia custos, dá solução ambiental adequada e São Paulo tem essa estrutura hidrográfica muito bem estabelecida. Esse é o nome que o senhor dá de transporte intermodal da sua... Intermodal, exatamente. Isso. Quando isso não geraria mais custos para a população? Não oneraria mais, uma passagem mais cara? Não, pelo contrário, ela barateia o custo. Por quê? Porque faz a integração. Por exemplo, se você constitui um sistema de bilhetagem, para pensar na região metropolitana de São Paulo, ou de Campinas, ou da Baixada, se você constitui um sistema de bilhetagem e define que esse sistema ele é integrado com todos os modais, você só paga uma passagem. Isso já é comum na Europa, em outros países, isso já vem há algumas décadas, inclusive. São Paulo não tem modernizado em termos de tecnologia e tem soluções propostas por muitas empresas que fazem esse tipo de desenvolvimento de tecnologia que estão disponíveis no mercado, ou seja, São Paulo precisa acessar essa tecnologia, introduzi-la no sistema para redução de custos também e para diversificar, estimular, por exemplo, o uso de bicicletas, que é um instrumento bem saudável, interessante e que precisa ser compatibilizado com a estrutura da malha urbana que existe hoje disponível. Então, é possível fazer sem encarecer o bolso da população? É possível fazer sem aumentar os custos. O estado de São Paulo possui hoje uma população de 45 milhões de pessoas. E com números dessa magnitude, não é difícil imaginar os desafios do governo para suprir as necessidades de saúde de toda essa população. O senhor fala em retomar os investimentos na saúde e na garantia de exames e tratamento. Qual que é o caminho para fazer isso? Porque todo mundo promete isso, candidato. Só que quando eleito, isso não é cumprido. O problema está na relação do Estado com os municípios. A atenção básica hoje, para você ter uma ideia, e aqueles que nos assistem poder compreender o problema, cada cidadão hoje, de qualquer cidade, recebe em média por ano R$3 de repasse para atenção básica. Imagina um prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes recebendo por ano, por cidadão, R$3. Isso não é suficiente para atenção básica. Então, a falta de participação do Estado na relação com os municípios aumenta a incidência de doenças, porque a prevenção é a medida mais correta, é a mais barata, mas isso depende de ações não só na saúde, mas também na área do esporte, lazer, recreação, na educação, obras de saneamento. Então, com isso, você tira uma dependência pela solução que é aquela que custa mais, que é da atenção especializada na saúde, e investe menos na atenção básica e gasta mais com a atenção especializada. Então, qual é a medida? Inverter. Dar mais recursos para os municípios, garantir mais condições para os municípios investirem na atenção básica, para daí reduzir o impacto que tem na atenção especializada. E no tocante à atenção especializada, precisa diminuir a fila de espera de atendimento. E aí é possível fazer alguns convênios com as Santas Casas, por exemplo, ou mesmo com as estruturas privadas, por meio da tabela do SUS,
para conseguir com isso uma grande ação em curto prazo para a redução das filas. E aí fazer uma programação a partir de um prontuário mais eficiente e mais bem acompanhado no dia a dia das pessoas. Marcelo, eu queria que você falasse para a gente agora a respeito da educação no nosso estado. Quais são os seus projetos? Como você enxerga o futuro desses jovens hoje que estão tão desacreditados e sem os olhos voltados para ele no quesito educação? O problema da educação em São Paulo, que eu considero fundamental, é a falta de uma atualização da agenda. Hoje você percebe que as tecnologias que estão disponíveis não estão inseridas no dia a dia da escola. Então os profissionais estão prontos para atender as crianças, mas a estrutura que está disponível não é a mais adequada. Mas muito embora os profissionais estejam capacitados, esse aprimoramento da atividade precisa ser feito o tempo todo. Por isso é necessário que haja investimento em tecnologia, em recuperação dos edifícios, as escolas estão deterioradas, ampliação dos espaços de uso comum para se pensar uma educação menos formal, como é que é a educação que é praticada hoje, em que a criança não se sente estimulada. Fala-se muito em educação em tempo integral. As pessoas têm dito escola em tempo integral. Eu defendo a ideia da educação em tempo integral, que envolva não só o edifício, mas o entorno, a família e tudo aquilo que está disponível para que as pessoas possam ter uma educação mais inclusiva, mais integrada com o dia a dia das crianças, para que a escola seja mais atrativa. As crianças hoje não se sentem tão estimuladas nas escolas. Os profissionais são mal remunerados, portanto, também acabam desestimulados. Existe muito problema de violência nas escolas, que precisa ser combatido. Professores que não são respeitados, educadores de modo geral, muito mal remunerados. Se você pegar a tabela do funcionalismo público de São Paulo, hoje, quem ganhava como salário base R$500 há 10 anos atrás, continua ganhando R$500, 400, melhor, R$540 aproximadamente, ou seja, é menor do que o salário mínimo, o salário base da média dos funcionários de São Paulo. Então é preciso fazer uma revisão disso tudo, é uma medida difícil, porque precisamos ter acesso aos números para se entender exatamente qual é a dimensão do problema que o Estado tem no curto prazo. E de onde viriam os investimentos para desafogar isso e fazer essas mudanças? É preciso valorizar alguns aspectos na reforma tributária. Porque, veja, quando se fala na questão da reforma tributária, ninguém está propondo aumento de imposto. Exatamente então precisa de uma intervenção federal. Não. Uma reforma tributária no Estado também. Porque isso racionaliza a receita. Porque o problema hoje é que a receita de São Paulo é gerada em cima de uma média de arrecadação num tipo de tributação que onera demais a capacidade produtiva e, onerando a capacidade produtiva, acaba se gerando, entre outros fatores, o desemprego. Aumenta-se o desemprego pela falta de oferta e pela falta de produção. Então, quando se faz um arranjo produtivo a partir de uma reforma tributária que equalize a capacidade de produção, aí é possível sairmos dessa crise. Porém, é no médio e longo prazo. De imediato, São Paulo não tira os pés dessa crise. Ou seja, então, para que saúde seja mexida, educação, tudo isso, precisa primeiro de uma reforma tributária no Estado para que você possa ter investimentos para as áreas. É uma primeira medida. Só que eu não pretendo fazer uma reforma tributária de forma proposta pelo governo, sem o envolvimento da sociedade. O ideal é que no primeiro ano do governo se faça um grande debate com setores da sociedade paulista, envolvendo setores que são diversificados para a construção dessa proposta de reforma, para que no segundo semestre possamos mandar para a Assembleia Legislativa aprovar essa proposta. Mas o senhor não acha que isso, em 4 anos de mandato, esperar uma reforma tributária para depois ter investimentos para todas as áreas, é um tempo muito grande? O erro é exatamente fazer o cálculo em cima de 4 anos. Porque o que acontece? A população pode eleger os seus representantes a cada 4 anos, o que não significa que aquele que se elege em 4 anos não deva introduzir uma dinâmica que possa, no longo prazo, dar solução. Por que São Paulo não se resolve? Primeiro, porque é uma dinâmica de renúncia muito grande. Nós tivemos em São Paulo, nos últimos anos, 3 governadores que renunciaram para disputar um outro cargo, sobretudo presidência da República. A capital também teve 2 prefeitos que renunciaram para disputar o cargo de governador. Ou seja, esse tipo de descontinuidade traz problemas. Então nós precisamos estabelecer uma base de investimentos que possa ter durabilidade. Por exemplo, metrô, hidroanel, não são obras que você entrega em 4 anos. Mas se não se planejar, se não propor recursos, reservá-los dentro do plano plurianual, pensar a longo prazo, isso não vai ter solução. Por isso eu quero ser um governador que desafie essa lógica mais tradicional de se investir pensando no mandato.
Eu quero investir pensando no estado de São Paulo e pensando ao longo do tempo para que São Paulo possa realmente ter uma boa solução. Candidato, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria que o senhor abertamente falasse o que o senhor espera do estado de São Paulo, como o senhor vê esse estado no futuro, se o senhor for eleito nessas eleições. Olha, eu acho que São Paulo é um dos estados mais importantes que tem no Brasil. Porém, ele está sendo subutilizado do ponto de vista da sua capacidade e isso tem gerado para a população paulista um certo sentimento de desânimo. Hoje, muitos paulistas não enxergam em São Paulo perspectivas de futuro, porque falta uma liderança que conduza o governo. São Paulo precisa de um governador com capacidade de mobilização, que envolva os diferentes setores, que o chame para o diálogo, que use a estrutura que existe hoje, que é dos comitês de bacias, dos subcomitês de bacias, dos consórcios, dos conselhos, enfim, pegar toda essa massa de pessoas que se organizam a partir dessas estruturas e trazê-las para o debate, centralizando nisso um bom planejamento para tirar São Paulo dessa crise e colocar no tamanho que o Estado merece ter no país. Muito obrigada, candidato, pela entrevista. Uma boa eleição para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. E a gente fica por aqui com o Diário de Notícias. Hoje nós entrevistamos o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PDT, Marcelo Cândido. E a gente se vê na programação. Até daqui a pouco.